Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa consultório. Já sabe que estamos deste lado para levar até si mais temas que dizem respeito à sua saúde e bem-estar e, claro, ouvir todas as suas questões, todas as suas dúvidas, hoje relacionadas apenas com uma especialidade. Como eu disse ontem, como eu referi ontem, o programa hoje é mais curto, termina apenas por volta das 3 da tarde, termina por volta das 3 e, portanto, vai poder esclarecer e inscrever-se apenas para poder ver a sua dúvida esclarecida relacionada com a especialidade de pneumologia. Até lá vamos falar sobre ressonar, por exemplo. O ressonar não constitui apenas um incómodo do ponto de vista conjugal e social, mas pode também ser a fase inicial da síndrome de apneia do sono. E este é que é o grande tema que está em destaque hoje. É precisamente sobre então a apneia do sono que vamos falar na edição desta terça-feira. E este é então o único tema porque vamos terminar mais cedo. Deve-se inscrever através do número de telefone 225083297 para poder participar ou então por escrito, como é habitual de segunda a sexta-feira, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mais uma vez reforço esta ideia. Hoje dizemos adeus por volta das 3 da tarde, por isso aproveite, vá à boleia do nosso número de telefone e também endereço de e-mail para aqui poder ver a sua dúvida esclarecida relacionada com esta única especialidade que está em cima da mesa, pneumologia. E agora sim, está no ar o consultório. Muito obrigada por já estar na nossa companhia. Seja bem-vindo a este início de tarde aqui no consultório dedicado à sua saúde e bem-estar. E hoje não deixe então de participar para ver a sua dúvida esclarecida relacionada com a especialidade de pneumologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever. Ter aqui a oportunidade em direto de falar com a nossa médica convidada que vou apresentar já de seguida, mas tem também a oportunidade de o fazer por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, pneumologia é a especialidade que está em cima da mesa. Vamos falar da apneia obstrutiva do sono, como influencia a nossa saúde e, claro, também o nosso dia-a-dia, a qualidade de vida e o nosso bem-estar. Agora sim, é a nossa convidada, a doutora Daniela Rodrigues, médica especialista em pneumologia, com competência europeia em medicina do sono, a exercer funções no Trofa Saúde Alfena e Trofa, a quem agradeço a presença, Sra. Doutora. Muito obrigada. Mais agradeço o convite. É um gosto para mim estar aqui a falar sobre este tema tão importante. Muito obrigada por estar aqui connosco e também disponível depois para aceder então às questões dos nossos telespectadores. Muitas vezes aqui falamos então da importância do sono como um dos pilares fundamentais para a nossa qualidade de vida e bem-estar no dia-a-dia. E a síndrome da apneia obstrutiva do sono surge como um dos problemas mais frequentes e que pode, portanto, estar associado. Que doença é esta que pode, de facto, interferir com a nossa saúde e bem-estar? Ora bem, antes de mais, destacar de facto a importância do sono. Tem-se falado cada vez mais no sono, mas ainda é preciso falar mais, porque a nossa sociedade corre um pouco numa direção oposta à de um sono saudável. Hoje sabe-se, e a ciência tem-nos dado muitas provas disso, que o sono não é um estado puramente inativo. Portanto, é um estado em que estamos a desempenhar determinadas funções, estamos menos reativos ao meio externo, mas estamos a fazer, por exemplo, a consolidação da memória, a consolidação das aprendizagens que fazemos durante o dia. É a dormir que fazemos isto. Claro. E dormir é muito importante por esse motivo, porque há funções muito específicas do sono que é necessário cumprir com um sono de quantidade e qualidade. A apneia obstrutiva do sono surge aqui como uma das principais doenças do sono, uma das mais frequentes e uma das que afeta mais a quantidade e a qualidade do sono. Esta doença acontece quando, a dormir, há um relaxamento da via respiratória superior, dos tecidos que a envolvem, e acaba por existir, a determinado momento, uma paragem respiratória. Portanto, há uma interrupção, a dormir, da passagem do ar para a parte respiratória, para os pulmões. Estas interrupções da respiração, a dormir, provocam as chamadas apneias, que são as tais paragens respiratórias. Claro. Portanto, são eventos que duram no mínimo 10 segundos, mas que numa pessoa com apneia obstrutiva do sono se vão repetindo pelo menos 5 vezes por hora ao longo de toda uma noite. Portanto, há pessoas que chegam a ter centenas de paragens por hora. O que é que acontece? Habitualmente a pessoa não desperta, mas o seu organismo dá o alerta de que a apneia está a acontecer. Portanto, existe a paragem respiratória e o nosso organismo acaba por reagir à paragem
acelerando os batimentos cardíacos, aumentando a tensão arterial e respondendo à descida de oxigênio da própria paragem. Ora, isto constitui um grande esforço cardíaco ao longo de uma noite. Portanto, cada paragem obriga o coração a acelerar, obriga a responder às reduções de oxigênio e isso tem um impacto muito importante na nossa vida. O que é que os doentes com apneia de sono sentem habitualmente? Sentem que dormem mal, acordam cansados, muitas vezes até com a sensação de que acordam mais cansados do que se deitaram. Claro. Com a cabeça pesada, com menos concentração, muitas vezes com uma irritabilidade fora do normal durante o dia e também com quadros de sonolência. Muitas vezes têm até dificuldade em fazerem viagens mais longas. Vão muitas vezes para o trabalho com mais cansaço, com menos concentração, com menos vontade e tudo isso está relacionado com estes fenómenos que se repetem durante a noite e dos quais não há habitualmente consciência. Claro. E há muitas pessoas, Sra. Doutora, que têm apneia e que não sabem durante muitos anos ou que não chegaram a esse diagnóstico. Como é que é possível ter estas paragens sucessivas e que são perigosas e com consequências a longo prazo e que podem interferir até com outras doenças e há o risco também de desenvolver outras doenças e não saberem que têm apneia? Sim, na verdade é muito comum a apneia demorar algum tempo a ser diagnosticada e a maior parte das pessoas tem e não sabem que têm. Aliás, estima-se que 1 em cada 5 portugueses tenham apneia de sono e que não saibam. Porquê é que isto acontece? É por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a apneia de sono acontece connosco a dormir. Portanto, normalmente quem fica assustado é quem está ao lado ou quem vive na mesma casa, que ouve o ressonar e que ouve uma respiração que é descontínua. De um momento para o outro, deixa de se ouvir o peito a encher e a respiração a acontecer. E por esse motivo, há pessoas que de facto acordam com a apneia, com falta de ar, mas a maior parte das vezes a pessoa continua a dormir. E este é um dos motivos, porque muitas vezes, de facto, as pessoas não valorizam. O outro motivo é que a apneia de sono dá sintomas, mas na nossa sociedade habituámos-nos muito a dormir mal e a não valorizar. Claro. Porque com o ritmo frenético do dia, muitas vezes atribuímos os sintomas da apneia de sono ao cansaço, ao excesso de trabalho, à ansiedade e os sintomas misturam-se um pouco. E é por isso que às vezes o diagnóstico demora. Na verdade, muitos anos de apneia de sono aumenta o risco de uma série de doenças preocupantes e isso está bem descrito. Aumenta o risco de demência, aumenta o risco de doenças como AVC e infarto agudo do miocárdio. E porquê? Por causa daquele esforço cardiovascular que eu referia, da aceleração do coração durante a noite e da variabilidade das tensões. Portanto, tudo isso condiciona danos ao fim de algum tempo. E mesmo o nosso cérebro, durante uma noite de apneia, recebe menos oxigênio. Isso, ao fim de algum tempo, tem consequências e, ao fim de vários anos, acaba por se refletir numa série de doenças. Claro. E para chamarmos a atenção das pessoas que estão lá em casa que possam ter apneia, normalmente é o companheiro ou a companheira que podem, de facto, alertar para esta doença. O ressonar pode ser aqui um sinal de alerta, portanto, pode começar por aí. Sim, a maior parte das pessoas que têm apneia de sono, de facto, ressonam. Há pessoas que ressonam e não têm apneia. Claro. Mas a maior parte das pessoas que têm apneia ressonam. Portanto, o ressonar interrompido de uma altura em que, de repente, abruptamente, há uma diminuição, há um silêncio e depois há como se fosse um voltar a respirar, sim. Isso é altamente sugestivo de uma apneia de sono. E o que é que deve fazer essa pessoa? Que consulta, que especialidade é que deve marcar? Pronto. Normalmente, o ideal é ser encaminhado mesmo para uma consulta de medicina do sono, que habitualmente é a pneumologia que faz. Há outras especialidades que também se dedicam a essa área e que também podem referenciar para esta consulta, de forma a ser realizado o estudo de sono, que é a polissonografia, que é o estudo que nos permite perceber se de facto há paragens, claro. Quantas paragens há por hora e qual é o nível de queda de oxigênio que elas condicionam. Portanto, um estudo de sono dá-nos toda essa informação ao longo de uma noite e permite-nos fazer o diagnóstico e depois propor um tratamento. E como é feito esse estudo, Sra. Doutora? A pessoa tem que ficar internada, é feita no seu domicílio? Convém até que seja feito no seu domicílio? Nós temos vários tipos de estudo do sono e depende um bocadinho do doente que temos à frente. Há estudos do sono que têm uma monitorização mais alargada, nomeadamente a nível da atividade cerebral, e às vezes isto é importante em alguns casos, por exemplo, em que há suspeita de apneia e insónia, porque aí podemos detectar melhor o que é que se passa durante a noite. Depois, o estudo de sono pode ser feito
em casa ou, de facto, em regime de internamento. Mas em regime de internamento é em situações mais específicas. Por exemplo, quando achamos que a pessoa não vai ter tanta capacidade, pessoas mais idosas, por exemplo, não vai ter tanta capacidade de fazer o exame de forma a ser tecnicamente fiável. Portanto, pessoas até com mais dificuldade em termos motores, sim. aí sim, podemos de facto internar para fazer o estudo. Mas habitualmente o estudo pode ser feito em casa. E hoje em dia a maior parte dos doentes fazem o estudo em casa, na sua cama, e portanto também conseguem ter uma noite de sono dentro do seu habitual. Porque o que nós queremos estudar na polissonografia é como é que é o sono habitual do doente. E reproduzir isso em termos de dados objetivos. Claro, para chegar a esse tal diagnóstico. Exatamente. E há outros fatores que podem influenciar também este quadro, nomeadamente a obesidade, se o doente fuma ou não, se consome álcool. Pode haver aqui uma tendência a o levar até à apneia. Exatamente. O fator de risco mais importante é a obesidade, de facto, porque as pessoas mais obesas têm mais tendência a acumular aqui, a nível da via aérea superior, gordura, e o que faz com que haja mais possibilidade de haver a tal interrupção da passagem do ar à noite. Portanto, a obesidade é um fator de risco muito importante. E depois há outros. O abuso do álcool, sobretudo à noite, também aumenta este relaxamento e aumenta a probabilidade da apneia. Depois há alguns medicamentos, nomeadamente medicamentos calmantes, relaxantes, sedativos, que também podem levar a um maior risco da apneia. E o tabaco também é um fator de risco que não podemos descurar. As pessoas que fumam, sobretudo à noite, também têm mais risco de ter uma inflamação a nível da via aérea superior que leva ao tal colapso, à tal paragem. Portanto, começamos por falar precisamente da desvalorização de todos nós, em algum momento da nossa vida, do sono, da qualidade do sono. É verdade que quando temos muita coisa para fazer, vamos reduzir, não é, as horas do sono. E muitas vezes também está presente a insónia e tentamos mascarar muitas vezes com medicação, por exemplo. Sabemos que somos dos países que mais tomam estes fármacos e, portanto, a causa pode ser precisamente a apneia, deve ser investigada. E quando, portanto, está diagnosticada a apneia, que tipo de tratamento é que existe? Existem vários tratamentos para a apneia do sono e na consulta nós fazemos um ajuste do tratamento em relação ao doente que temos à frente, à situação. E há vários tratamentos para a apneia. Quadros mais ligeiros podem ser tratados com mudanças de estilo de vida. Por exemplo, a perda de peso pode vir a eliminar uma apneia, quando a apneia é ligeira. Algumas medidas que se podem fazer, nomeadamente a redução dos tais medicamentos calmantes, a evicção do álcool, tudo isso pode ajudar a reduzir uma apneia se for ligeira e podemos muitas vezes ir por aí, pelas alterações do estilo de vida. Noutras situações mais graves, há outro tipo de tratamentos, nomeadamente o tratamento mais convencional é o chamado tratamento CPAP, que é um dispositivo que os doentes com apneias do sono mais graves, mais significativas, usam à noite para não terem colapso da via aérea. O que é que acontece? É um dispositivo que entrega uma pressão maior. Portanto, o ar que respiramos é dado por esse dispositivo com mais pressão, para impedir que haja o tal encerramento. Este tratamento deve ser feito todas as noites e é extremamente eficaz. Portanto, resolve completamente as paragens e também tem um grande benefício em termos de sintomas. O tratamento da apneia de sono melhora muito os sintomas. Não melhora de uma noite para a outra, é verdade. Mas ao fim de algumas semanas, sintomas como, por exemplo, o despertar várias vezes para urinar começa a diminuir. A maior parte dos doentes referem que, ao fim de um mês de tratamento, já se levantam menos vezes à noite e já acordam menos vezes. Por exemplo, a sonolência também é um dado impressionante. Ao fim de algumas semanas, doentes que a meio do dia já sentiam muita vontade de se deitar, se pudessem, muitas vezes não conseguem, mas já têm menos sonolência. Portanto, ao fim de algumas semanas, os benefícios são notórios. Eu tenho uma doente que há umas semanas atrás me dizia que uma dor de cabeça que tinha ao acordar há décadas desapareceu com o tratamento. E que passou a acordar vendo a vida de outra forma. Foi assim que me disse na consulta. E, de facto, o tratamento, além de ter muito ganho em termos de prevenção de doenças, também tem muito ganho em termos de qualidade de vida, frescura, ganho em termos de produtividade a nível do trabalho. Portanto, investir no nosso sono tem que ser o lema
das nossas atitudes e das nossas estratégias de promoção de saúde. Como um dos pilares fundamentais. Sem dúvida. Como dizíamos há pouco. E reduz, portanto, o risco de algumas complicações e doenças, nomeadamente a demência, como falou, Sra. Doutora. Isso mesmo, isso mesmo. Há uma relação clara entre a má oxigenação cerebral ao longo de vários anos e o risco de desenvolver quadros degenerativos, demenciais. Porquê? Porque cria-se uma inflamação a nível do sistema nervoso central, que à medida que os anos vão passando, pode dar origem, de facto, a esse distúrbio. Nós, durante a noite, fazemos a limpeza, enquanto dormimos, de toxinas a nível cerebral. Sim. Se nós dormimos pouco, se nós dormimos mal, se não oxigenamos o nosso cérebro, enquanto ele, por exemplo, conserva a memória, que é uma das funções do sono, a partir daí, mais cedo ou mais tarde, vamos ter, de facto, consequências disso. Depois há outras doenças que a apneia de sono também vem complicar. Por exemplo, no caso da hipertensão arterial, uma apneia do sono que não esteja tratada pode aumentar o risco de descontrolar esses valores de tensão. 80% dos doentes que têm uma hipertensão não controlada, apesar de fazerem o tratamento impecavelmente, têm uma apneia de sono de base. E outras situações, por exemplo, a apneia de sono aumenta o risco de diabetes, altera o metabolismo, faz com que tenhamos mais fome em alturas menos comuns do dia e, portanto, leva também aqui uma desregulação. E eu destacava também uma questão muito relevante, que é a questão da saúde mental. Pessoas com quadros depressivos e de ansiedade sofrem mais com a apneia de sono. Portanto, os sintomas já próprios dessas doenças agravam com o mal dormir. Com o sono fragmentado, mal oxigenado, é mais difícil tratar esses casos. E, portanto, também é importante estar atento a como é que é o sono desses doentes. E nas consultas é importante fazermos esta pergunta, não só na consulta de sono, noutro tipo de especialidades também. Está tudo interligado, Sim. Não é? Temos que nos ver como um todo, é um efeito bola de neve. Sim. E, portanto, todos estes pontos estão interligados. Qual é a prevalência, Sr. Doutora, em Portugal? Portanto, já é possível estimar quantas pessoas alguns estudos já têm síndrome? sido feitos nesse sentido e a prevalência que está reportada sabe-se que é muito inferior à real, porque há muito subdiagnóstico. Tem havido uma prevalência estimada ali entre os 2% e os 10%, mas sabe-se que a prevalência se aproxima mais dos 20%, à volta de 1 em cada 5 doentes, porque há muito subdiagnóstico. Estima-se que 80% dos casos de apneia de sono não estão ainda identificados. E muitas vezes apercebemos-nos deles tarde, efetivamente. Quando diz tarde, significa também que, portanto, vamos sempre a tempo de iniciar o tratamento, seja qual for a faixa etária e o momento em que a pessoa é diagnosticada com a doença, não é? Sim, é verdade. Vale sempre a pena fazer o tratamento. Mas algumas dessas complicações já não são irreversíveis, é isso? Às vezes pode acontecer. Numa fase mais tardia, a apneia de sono já pode ter deixado realmente algumas marcas, mas há sempre um impacto positivo e, portanto, vale sempre a pena, quer para os sintomas do doente, quer para um ganho em termos futuros, vale sempre a pena corrigir as tais paragens. Sim. Há alguma adaptação depois na utilização do aparelho para se dormir, não só da parte do doente, mas do companheiro ou companheira que dorme ao lado? Não sei se faz muito barulho, se não faz. Penso que é uma questão também que quem utiliza lá em casa poderá colocar em cima da mesa. Sem dúvida, é uma questão. É uma questão que nós, na nossa consulta, abordamos muito. Realmente, a adaptação ao tratamento da apneia requer algum tempo e requer alguma persistência, requer alguma paciência por parte do doente e por parte do companheiro. Por exemplo, no caso do dispositivo que entrega a tal pressão de ar, é preciso uma adaptação a um dispositivo que nos vai acompanhar à noite. Mas é preciso, de facto, ter alguma paciência, porque os primeiros dias, mudar hábitos de sono e mudar esquemas relacionados com o dormir custa sempre um pouco, porque é uma mudança que estamos a incutir na nossa vida em relação a um hábito que já estava enraizado. E, portanto, no início é importante, na consulta, fazermos esse reforço. Dizermos, olha, vai melhorar, insista, não desista do aparelho na primeira noite nem na segunda. Se acordar sem a máquina, que às vezes acontece, os doentes tiram a máquina à meia da noite, sem dar conta, nós dizemos, insista na noite seguinte. Vai ver que, passado algumas noites, vai começar a sentir-se melhor. E aqui o input do companheiro também é importante. Portanto, aquela referência de
que eles às vezes dizem: esta noite já não fizeste tanto barulho, já não te ouvia parar, já não te havia a ressonar. Isso depois também é importante. E o companheiro também vê o doente que trata a apneia a sentir-se melhor durante o dia, mais fresco, claro, sem adormecer tão facilmente depois das refeições, por exemplo. Portanto, é importante passar aquela fase inicial em que ainda estamos a ajustar a máscara, ainda estamos a habituar-nos ao dispositivo, quando este realmente é a indicação, e, portanto, é uma questão de paciência, porque os benefícios são inegáveis. Claro, e penso que estas são todas questões pertinentes e depois com a própria utilização é que vão surgindo na altura outras questões, não é? Sem dúvida. De utilização e manuseamento dos aparelhos. Que outras dúvidas também surgem, Sr. Doutor, e que outras mudanças de estilo de vida são muito importantes para quem tem apneia? De facto, o tratamento da apneia não é tudo. Há pessoas que começam a fazer o tratamento da apneia e ainda não se sentem completamente bem porque há outros hábitos que também têm que ser modificados. Portanto, nunca nos podemos esquecer da chamada higiene do sono. Portanto, uma pessoa que até trata a apneia de sono, mas que se deita uma hora sempre irregular, que consuma cafeína antes de dormir, por exemplo, tem tendência a não ter um sono tão reparador, por mais que as apneias estejam a ser tratadas. Portanto, é importante tornar o sono saudável. Eu digo sempre que é a base da pirâmide, é um sono com regras, com rotina. Nós temos mesmo um relógio biológico para dormir, para comer e, portanto, é importante respeitar isso. E depois, por cima disso, realmente tratar as doenças do sono. Portanto, é fundamental também ter atenção aos horários, à exposição à luz no quarto, por exemplo, que é fundamental. O quarto, às vezes, é tudo. É a sala, é onde se faz, onde se tem televisão, é o escritório, exatamente. E realmente isso acontece, mas é importante chamarmos a atenção para que o quarto deve ser um bocadinho o santuário, o momento em que já podemos desligar, para depois o nosso organismo desempenhar as outras funções que desempenha a dormir. E bem... Quando temos um bebê em casa, uma criança, esforçamos-nos tanto para termos a higiene do sono, não é? Com os mais pequenos, com os adultos funciona da mesma forma. É verdade. Também devemos ter isso muito presente. Sem dúvida, sem dúvida. Nas crianças, a regularização do sono é fundamental para o desenvolvimento cerebral, mas no adulto, esse desenvolvimento cerebral, esse reforço da parte cognitiva continua. Portanto, cada noite de sono é um ganho. E quanto mais saudável for, quanto mais regrado for, mais temos a ganhar. Claro. Doutora, já agora aproveito a sua presença só para uma última questão, até porque conheço muitas pessoas que ainda não se adaptaram muito bem a esta mudança de horário. Portanto, com estas 5h30 da tarde, 6 da tarde, e de facto já estarmos a ver a noite a cair, o que é que as pessoas podem fazer para não sentir tanto esta mudança que continua a existir e, portanto, temos que nos habituar, não é? Assim mesmo. Sem dúvida. Nestes dias em que o escuro começa mais cedo, a noite começa mais cedo, é importante regularizar, mais uma vez, a hora de deitar e a hora de acordar, tentar aproveitar bem amanhã. Amanhã tem exposição à luz mais cedo, certo. Portanto, tentar despertar e abrir bem as janelas, expor-nos ao máximo à luz, à luminosidade, que é para o nosso relógio biológico estar bem ativo no período da manhã. À medida que a tarde vai avançando, é importante também ter algumas rotinas, por exemplo, para praticar desporto ao início da tarde pode ser importante, mas mais para o final da tarde já não o fazer, porque pode influenciar o próprio sono e, portanto, ali a partir do meio da tarde também começar a diminuir os estímulos, diminuir a exposição ao café, diminuir o consumo de álcool, diminuir a prática de exercício mais vigorosa para depois conseguirmos adormecer efetivamente com outra qualidade e aproveitar amanhã, porque o horário de inverno, o que temos de bom é que temos uma exposição mais cedo à luz e temos que a aproveitar. Muito bem. Não desvalorizar, portanto, algum problema que possa surgir, não desvalorizar a qualidade do nosso sono e por isso frisamos aqui mais uma vez este tema. Muito obrigada pela sua presença, Sra. Doutora. Foi um gosto imenso ouvi-la e agora vamos também ouvir os nossos telespectadores. Após um curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida, já sabe, vamos também atualizar a informação com Pedro Carvalho da Silva, mas antes disso eu vou recordar o número de telefone para o qual deve ligar para se inscrever e então ver aqui a sua dúvida esclarecida. 22-508-3297 é o número de telefone que deve marcar, 22-508-3297. Já sabe que pode juntar-se a nós para partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, juntar-se também a esta conversa e partilhar connosco a sua opinião. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Toda esta informação pode ser partilhada por escrito. Eu conto consigo daqui a alguns minutos. Até já.